Vamos iniciar o último bloco de conferências do 22º Congresso de Administração do Mercosul, CONAMERCO, e do 7º Seminário de Mediação e Arbitragem do Mercosul, CEAMERCO. O 22º CONAMERCO, Congresso de Administração do Mercosul, e o CEAMERCO, que é o 7º, são eventos que estão sendo promovidos e realizados pelo Conselho Federal de Administração e pelos Conselhos Regionais de Administração de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. E os organizadores deste evento querem expressar a gratidão aos parceiros que fazem com que haja a condição para a realização deste evento. Parceiros Master, a IBBCA, Administradora de Benefícios, Lancini Corretora de Seguros e Assessoria Financeira. Apoiadores, os Conselhos Regionais de Administração de São Paulo, Rio de Janeiro e de Minas Gerais, a Orbank, a Andrepisb, Serviços de Segurança, empresa daqui de Florianópolis, a UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, e ao grupo JPG Work System, CFTV e Controle de Acesso. Este evento conta ainda com apoio institucional de entidades como a Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a FACISC, Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Temos também o apoio da CDL de São José, a Câmara de Diretores Dirigentes Logistas de São José, a Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, a ASCOP, a Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, o Centro de Integração Empresa-Escola do Estado de Santa Catarina, CIEE, CBMAI, Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, CONIMA, Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem, CACB, Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a ENFLO, a Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis, ENA Brasil, Fundação Escola de Governo e Floripa Convention and Visitors Bureau. Entre os avisos que nós temos a passar, é o caso do telefone, famoso telefone no silencioso, né, que a gente pede que todos deixem. E também lembrando que as perguntas que forem surgindo, as senhoras e os senhores vão anotando, e no final, então a gente vai poder apanhá-las para entregar ao conferencista para a resposta. E também solicitamos que entreguem suas avaliações às recepcionistas. Quem preencher e entregar concorrerá a 3 brindes especiais oferecidos pelo projeto CONAMERCO CEAMERCO. Vai valer a pena, hein? Há uma recompensa. Vamos lá, então. Vamos começar o último dia do evento com a conferência Sustentabilidade e Riscos Globais. Convido para vir a este palco o coordenador da mesa, o administrador Eduardo Bride. Vamos receber o Eduardo com... Eduardo, vai. Eduardo Bride é coordenador da Câmara de Gestão Privada do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina. Ele que é professor e consultor nas áreas de planejamento, pesquisa e marketing. Chamamos a esta mesa também sob os aplausos das senhoras e dos senhores, professor José Baltazar Salgueirinho Osório de Andrade Guerra. Só ler o nome do homem já é uma missão. Eu vou colocar meu óculos para ler um breve currículo do nosso conferencista. Ele é doutor em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Sofia e Universidade Nova da Bulgária. Professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Administração e do Mestrado em Administração da Universidade do Sul de Santa Catarina. Membro
dos Conselhos Científicos World Symposium in Sustainable Development Universities, do World Symposium do Climate Change Adaptation, 2015, estou por aí, estou mais ou menos no caminho, né, professor? O Green Campus Summit, líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Eficiência Energética e Sustentabilidade, o GREENS, pesquisador do The Cambridge Center for Climate Change Mitigation Research, da Universidade de Cambridge. Professor, desculpa aqui o meu inglês, improvisado, na hora, sim, né? Mas deu para entender. Passo a palavra, então, ao nosso coordenador desta conferência, o administrador Eduardo Bride. Pode usar o microfone, Eduardo. Pode ser dado. Muito obrigado. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse dia de congresso. Primeiramente, quero dizer que é uma satisfação poder estar aqui na mesa junto com o professor Baltazar Guerra, que foi meu colega de ensino na Universidade de Energia, e dar as boas-vindas a todos vocês, administradores e futuros administradores. Pedir escusa pelos nossos minutinhos aqui de atraso, porque houve um acidente e o pessoal que estava no norte da ilha não conseguiu chegar até aqui na hora. E dizer que teremos hoje uma excelente conversa e palestra do professor Baltazar sobre o tema sustentabilidade e riscos globais, que é um assunto que cada vez mais toma os noticiários e a nossa mente, né, a nossa preocupação de ter e entregar um mundo melhor para as futuras gerações, correto? Ao final da palestra do professor, a gente vai abrir um espaço para quem quiser fazer pergunta. Por favor, a gente solicita que seja por escrito, com letra de forma, e que a pessoa se identifique, que daí eu vou ler algumas perguntas aqui no tempo que a gente tiver, tá? Então, professor, uma boa palestra e fique à vontade. Muito obrigado. Vou tentar falar com esta coisa. I am home. I give you comfort. I shelter your family. See me for who I am. Home, sweet home. I am your refuge. I am the floor that supports you. The foundation that keeps you steady. The walls that give you shelter. The roof that protects you. I am your home. If you don't take care of me, I cannot take care of you. Senhores, senhoras, muito bom dia. O meu nome é Baltazar Andrade Guerra e esta manhã vou conversar convosco um pouco sobre sustentabilidade e riscos globais. Sendo que os conceitos que nós vamos usar, eles têm uma dimensão associada à economia, uma dimensão associada à sociedade e uma dimensão associada à preservação do ambiente. Então nós, quando falarmos de sustentabilidade esta manhã, vamos estar sempre a pensar neste tripé: sociedade, progresso económico e preservação ambiental. É uma questão que tem a ver com as nossas organizações, é uma questão que tem a ver connosco. É, acima de tudo, uma questão ética, porque é a coisa certa de ser feita. E a primeira grande lição que nós tiramos deste filme da Conservation.org é a seguinte: nós temos de ter bem cientes de que, em boa verdade, o espaço que nós habitamos e que passaremos às futuras gerações, aquilo que nós, enfim, chamamos do meio ambiente, da natureza, o nosso planeta, em boa verdade, o nosso planeta não precisa de nós. Nós precisamos desta nossa casa comum. E não só nós, as futuras gerações precisam da nossa casa comum. Então, basicamente, meus senhores, quando nós vemos o conceito de sustentabilidade na sua gênese apresentada na Comissão Brundtland, nós vemos a preocupação com aquilo que nós vamos passar às gerações futuras. Que mundo nós vamos deixar aos nossos filhos, que mundo nós vamos deixar aos nossos netos, e agora
uma outra pergunta: em que mundo é que as nossas organizações vão operar? Em que mundo é que as nossas organizações vão trabalhar, meus senhores? Então eu quero falar convosco esta manhã sobre algumas verdades convenientes. Eram inconvenientes há 10, 15, 20 anos atrás. Hoje é impossível nós pensarmos em desenvolver os nossos negócios sem ser de uma forma responsável social e ambientalmente. E, senhores, eu não quero falar só de ambiente. Eu não venho trazer aqui nenhuma mensagem preservacionista. Eu venho falar de coisas que nos dizem respeito a todos. Eu venho falar, meus senhores, das questões de pobreza e exclusão social. Eu venho falar, meus senhores, das questões do emprego. E eu venho falar também das questões, logicamente, da sustentabilidade ambiental. Mas nada do que nós vamos dizer aqui é um fado sem solução. É um destino inexorável que nós não consigamos mudar. Nós podemos mudar. Eu lembro-me de uma expressão usada pelo presidente Nelson Mandela, Prémio Nobel da Paz, em que ele dizia que a pobreza não é um acidente como a escravidão e como o apartheid, era algo feito pelos homens, é algo que foi feito por nós. E pode ser removido por nós. Nós podemos alterar. As ações humanas podem alterar estas situações. Então, basicamente, eu quero refletir convosco esta manhã sobre uma série de riscos que nós enfrentamos e que eu me permito dizer que alguns deles são riscos existenciais. Alguns deles colocam em risco a nossa própria sobrevivência. E é isso que tenho para vós esta manhã. Sejam todos, então, muito bem-vindos. Eu vou começar por usar um relatório do Fórum Económico Mundial. E um relatório do Fórum Económico Mundial de 2015 que aponta os principais riscos que nós hoje enfrentamos. E, senhores, eu quero passar muito rapidamente por eles e dizer o seguinte. Bom, um dos principais riscos que nós temos, que a comunidade internacional enfrenta, são os conflitos interestatais. Mas depois nós encontramos em segundo lugar a possibilidade, a eventualidade de eventos climáticos extremos. Notem que o Fórum Económico Mundial, meus senhores, não é a WWF, não é o PNUMA. O Fórum Económico Mundial é um espaço onde se discute o futuro das organizações, a boa governança dos Estados. É um espaço, meus senhores, onde nós discutimos a viabilidade, o aperfeiçoamento, o progresso das nossas economias. Quando um fórum como o Fórum Económico Mundial coloca em segundo lugar como risco, como ameaça, os eventos climáticos extremos, é sinal de que alguma coisa séria se está a passar. Senhores, em terceiro lugar aparece as falhas do Estado, as falhas da governança. Em quarto, o colapso dos Estados ou as crises. Em quinto, meus senhores, aparece o desemprego e o subemprego. Outro dos tópicos a que eu vou dedicar algum tempo nesta nossa conversa desta manhã. Porque este é um problema seríssimo. Nós temos hoje tendências para níveis de desemprego muito elevados e níveis de desemprego persistentes que nós encontramos em todo o espaço do mundo. Nós estamos hoje com taxas de desemprego que são praticamente o dobro daquelas que nós considerávamos serem as taxas naturais, leiam-se, sustentáveis de desemprego. Esse é um problema seríssimo. Sexto ponto, as catástrofes naturais. Sétimo ponto, outro que nos diz respeito, a nossa incapacidade ou o nosso falhanço na adaptação às mudanças climáticas. Eu lembro-me, senhores, que no ano passado nós tivemos o nosso porto de Itajaí, professor Bridi, fechado durante, salvo erro, 40 dias, 30 a 40 dias. Senhores, o custo do encerramento de parte do nosso porto foram 40 a 50 milhões de reais. Senhores, nós não tivemos a capacidade de nos adaptarmos às mudanças climáticas. Nós vamos ter mais chuvas no sul, vamos ter mais eventos climáticos extremos e, senhores, ou nos adaptamos ou pagamos. É tão simples quanto isto. Oitavo, crises, meus senhores, ligadas à água, à insegurança hídrica. Não preciso de relembrar-vos, senhores, o que nós passámos em São Paulo. E, finalmente, os outros dois pontos são pontos muito importantes. Eu confesso, meus senhores, ignorante em relação a ambos, porque dizem respeito, meus senhores, à cibersegurança.
meus senhores, são problemas muito sérios. Nós hoje temos espaços de conflito que passaram, meus senhores, para o ciberespaço. Temos hoje uma espécie de ciberguerras entre algumas das potências tradicionais do passado, meus senhores. E, infelizmente, temos problemas sérios com a segurança, meus senhores, dos dados. Então, estes são os 10 riscos que são apontados pelo Fórum Económico Mundial, meus senhores. Uma organização voltada para a economia de mercado. Uma organização que, mais uma vez, discute aquilo que é a governança do mundo. E, meus senhores, nós vemos ali elencados problemas sociais, problemas económicos, meus senhores, e problemas ambientais. Nos últimos anos, meus senhores, alguns riscos que foram apresentados, nós podemos vê-los aqui, muito resumidos, meus senhores. E permitam-me só chamar a atenção para alguns, meus senhores. Os colapsos nos mercados financeiros é um risco, meus senhores, persistente, e é um risco que teve o seu pico em 2009. Em 2009 teve o seu ponto máximo. Senhores, nós vemos uma chamada de atenção do Fórum Económico Mundial para a desigualdade na distribuição de renda. Problema seríssimo, meus senhores, que se acentuou nos últimos anos. Nos últimos anos nós fizemos, é quase que paradoxal, nos últimos anos nós tivemos uma capacidade, nós, sociedade mundial, uma capacidade enorme para retirar pessoas da pobreza. Daqui a pouco nós vamos ver como a pobreza extrema se reduziu de quase 40% em 1990 para cerca de 10%, meus senhores, hoje. Uma coisa fantástica, meus senhores, um progresso único. Mas, por outro lado, temos este grande problema de um excesso de concentração de riqueza. Nós temos que ser capazes, nas nossas sociedades, de criar mais riqueza, mais progresso, mais emprego, mas também temos que ser capazes, meus senhores, de remunerar melhor o emprego, de, em boa verdade, construir uma sociedade onde a distribuição da renda seja mais justa e mais equilibrada. Senhores, em terceiro lugar aparecem os eventos climáticos extremos. Nós olhamos ali para o sétimo, e no sétimo temos o crescimento das emissões de gases de efeito estufa. E temos, meus senhores, choques petrolíferos, temos as tensões no Oriente Médio. Então, nós olhamos para aqui e vemos, bom, o ambiente externo que as nossas organizações enfrentam. Quando nós olhamos, meus senhores, para os riscos globais, nós temos, de facto, aqui grandes desafios. Senhores, não só temos grandes desafios, como temos um mundo muito estranho. Eu encontrei, meus senhores, esta imagem e realmente fiquei, meus senhores, fiquei pensando em que mundo nós vamos operar, em que mundo vão acontecer os nossos negócios, em que mundo nós vamos crescer, vamos estudar, que mundo nós vamos administrar. Senhores, o mundo que nós vamos administrar é o mundo, meus senhores, das casas inteligentes, da internet das coisas, é o mundo, meus senhores, onde vamos ter uma expansão muito significativa da esperança de vida, é o mundo, meus senhores, onde vamos ter que construir cidades inteligentes, é um mundo onde as taxas de fertilidade, a população dos países mais ricos e mais desenvolvidos vai diminuir. Meus senhores, é um mundo de desafios. Este é o mundo, meus senhores, que nós temos pela frente para governar. E, senhores, é um mundo completamente diferente daquele que nós tínhamos na era industrial. É um mundo completamente diferente do mundo em que nós transformávamos matéria, transformávamos as coisas. Senhores, e neste mundo, meus senhores, as regiões têm desafios prioritários que são diferentes. Os desafios que nós encontramos na América do Norte, na Europa, meus senhores, não são idênticos àqueles que nós temos no Brasil. Mas no Brasil e na América do Sul, nós sabemos bem aquilo que temos que enfrentar. Ontem, com o nosso administrador Walter, no Conversas Cruzadas, nós discutimos isso. Ontem, nós falámos, meus senhores, no nosso grande desafio, meus senhores, de enfrentarmos a corrupção, o nosso grande desafio de acabarmos com o apagão de competências e talentos que nós temos, de conseguirmos desenvolver a educação e desenvolver as habilidades, as competências. E, finalmente, meus senhores, o desafio, meus senhores, de enfrentarmos a desigualdade. Senhores, estes são desafios
Estes são desafios que nós enfrentamos na América Latina e que nós enfrentamos no Brasil. Estes são os desafios que nós temos que responder a eles. É claro, senhores, que aqui falta a infraestrutura, aqui falta, meus senhores, talvez, meus senhores, colocarmos alguma coisa de melhor governança, mas estes são os desafios, os maiores desafios, considerados pelo Fórum Económico Mundial, para 2015. Senhores, e em 2014, eu quero só chamar a vossa atenção para o seguinte. Vejam como... Oi, se eu conseguisse mexer nesta coisa, era uma proeza. Vejam como nós temos aqui a chamada de atenção para, em 2014, nós já sabíamos que dos maiores riscos que nós enfrentávamos, dois dos maiores riscos que nós enfrentávamos estavam associados à mudança climática e estavam associados, meus senhores, às crises da água. Então, meus senhores, é difícil nós ouvirmos um governante dizer: eu não me preparei para uma situação de seca extrema porque eu não sabia. Meus senhores, não sabia. Está escrito, meus senhores, está reportado. Tudo isto, meus senhores, tudo isto se vai repetir e amplificar nas nossas vidas. Então, mais uma vez, meus senhores, nós temos que responder a estes problemas. Eu lembro-me sempre de um querido professor que eu tive, um dos meus primeiros professores de administração, no curso de economia, meus senhores, que me dizia o seguinte: os administradores compram problemas e vendem soluções. Meus senhores, se nós não somos parte da solução, somos parte da outra parte, somos parte do problema. Estes são os problemas, meus senhores. Isto é o que nós temos que resolver. Senhores, e temos que resolver isto. Isto é muito sério. O que nós temos aqui, meus senhores, são as taxas de desemprego em 2015 que nós observamos no mundo. Senhores, a taxa de desemprego média deve andar na casa dos 10%. A taxa natural de desemprego. Os economistas diziam que era 3%, 4%. Senhores, isto é uma quantidade de riqueza que nós deixamos de produzir, uma quantidade de gente que está afastada, apartada do mercado de trabalho, uma quantidade de gente, meus senhores, que não é ocupada, meus senhores, na produção, que em boa verdade tem uma parte da sua vida, meus senhores, uma parte da sua vida incompleta. Nós olhamos para aqui, senhores, e vemos como realmente temos um problema grave. Mas estas são as taxas absolutas. Esta é a taxa de desemprego, meus senhores, de algumas das principais economias mundiais. Senhores, aquilo que nos deve preocupar ainda mais, aquilo que é hoje uma das grandes preocupações dos líderes europeus, é isto, meus senhores. São as taxas de desemprego juvenil. O que está ali no quadro, meus senhores, tem um nome. Chama-se geração perdida. Meus senhores, o que está ali no quadro diz-nos que em cada 10 jovens gregos que saem da universidade, 6 não conseguem encontrar trabalho. Na França, meus senhores, são 4. Em Portugal, são 4, meus senhores. Nós olhamos para ali e vemos, em cada 10 espanhóis que saem da faculdade, apenas 4 vão encontrar trabalho, meus senhores. A geração melhor preparada de europeus está condenada, meus senhores, a, em média, 35% a 40% não encontrar emprego. Alguma coisa, meus senhores, está terrivelmente mal. Com certeza, meus senhores, que há problemas no mercado, com certeza que há problemas na educação, mas isto, meus senhores, é uma situação absolutamente insustentável. Se vocês viram as imagens ontem dos eventos violentos na França, meus senhores, não tenho dúvida nenhuma que com mais desemprego juvenil, nós vamos ter mais tensões sociais. Senhores, não é este o mundo que nós queremos. Isto é muito grave. As taxas do desemprego no mundo, meus senhores, mais uma vez, estamos hoje com uma média próxima, meus senhores, aqui na Europa, perdão, desculpem, estamos hoje com uma média de praticamente 12% na zona euro e de 10% no restante da União Europeia. E, senhores, nós começámos já a falar de alguns problemas e falámos do desemprego. E desemprego, meus senhores, desemprego é um fenómeno económico, com certeza,
Mas há uma dimensão social no desemprego, meus senhores, que é tremenda. Quando uma pessoa perde o emprego, meus senhores, ela perde a sua autoestima. Ela perde, meus senhores, a ocupação valiosa do seu tempo, a ocupação produtiva do seu tempo. As pessoas desempregadas adoecem, meus senhores. Mais desemprego é mais tensão social. Desemprego, meus senhores, Desemprego sempre foi uma obsessão dos economistas, meus senhores, e dos administradores. Meus senhores, sempre foi uma preocupação nossa. Nós não podemos conviver com taxas de desemprego tão grandes. Agora, meus senhores, vamos olhar para uma outra dimensão. Vamos olhar, meus senhores, para o crescimento da população no mundo. Meus senhores, porque se eu hoje quero compreender o mundo, várias vezes eu digo aos nossos alunos, há três forças que estão a definir o futuro. E que, em boa verdade, elas estão presentes hoje no nosso dia-a-dia. As três forças que definem o futuro são a globalização. Nós vivemos num mundo mais interconectado, mais interdependente. A segunda força, meus senhores, é a população. Senhores, quando eu estava na faculdade de Economia, meus senhores, no meu primeiro semestre, meu Deus, já foi há alguns anos, meus senhores. Não façam as contas, mas foi em 1986. Em 1986, 1990, meus senhores, o mundo tinha 4 bilhões de habitantes. 4 a 4,5 bilhões de habitantes. Senhores, hoje o mundo tem 7, qualquer coisa bilhões. 7, qualquer coisa mil milhões de pessoas. E, senhores, em 2050 nós vamos ser 10 bilhões. As Nações Unidas falam, meus senhores, em 9 bilhões de pessoas. 9 mil milhões. Infelizmente, meus senhores, as Nações Unidas estão erradas. Vai ser mais gente. 10 bilhões de pessoas, meus senhores. Nós não sabemos, como eu vou demonstrar, meus senhores, nesta nossa apresentação, nós não sabemos o que é um mundo de 10 bilhões de pessoas, porque 10 bilhões de pessoas, meus senhores, não são só gente igual a nós, professor Bridi. Era fácil. 10 bilhões de pessoas, nós sabemos o que é. Agarrar no professor Bridi e multiplicar por 10 bilhões. Mas são 10 bilhões de pessoas a demandarem saúde, alimentos, casas, transporte, água, energia, eletricidade, desculpem a redundância. Senhores, nós não sabemos como é que vamos suprir uma demanda global de 10 bilhões de pessoas. Até por uma conta simples, meus senhores. Perdoem-me a simplicidade. Eu sou economista. Gostava de ser administrador. Não escolhi o curso errado, professor. Mas, meus senhores, se nós com 7 bilhões de pessoas temos mais ou menos 1 bilhão de pobres, com 10 bilhões de pessoas, não sei se podemos aplicar uma regra de 3 simples. Mas, meus senhores, será que nós até 2050 vamos resolver os nossos problemas? Eu espero que sim. Mas eu olho para este gráfico, meus senhores, e a resposta é não. Não porquê, meus senhores? Por causa, se eu conseguir acertar no laser, por causa disto aqui. Senhores, estão a ver esta mancha escura aqui, meus senhores? E estão a ver esta mancha escura aqui? Aqui é a Índia, meus senhores, aqui é a África subsaariana. Senhores, aquelas duas regiões são as regiões do mundo que têm mais pobres. Aquelas regiões do mundo, são as regiões do mundo onde eu tenho mais dificuldade de produzir alimentos, mais dificuldade de produzir energia, mais dificuldade de suprir as demandas sociais da população. Educação, segurança, habitação. Senhores, é neste espaço do mundo que vão nascer, meus senhores, grande parte, meus senhores, dos futuros cidadãos do nosso mundo. Senhores, a minha pergunta é a seguinte. Eu preciso fazer, meus senhores, em Jaipur, aqui na China, com certeza, meus senhores, eu vou precisar de fazer uma escola porque eu tenho 1000 crianças que estão sem escola. E eu faço essa escola, meus senhores. Demoro 2 anos a fazer a escola. As 1000 crianças entram, são matriculadas. E quando eu olho para fora do pátio da escola, meus senhores, tenho mais 1000 ou 2000 que também não têm escola. Senhores, o problema da população é um problema seríssimo. Porque mais população, significa, meus senhores, mais gente a demandar educação, a demandar saúde, a demandar energia, a demandar água, a demandar alimentos. E hoje, meus senhores, eu tenho um problema sério entre aquilo que é a demanda e aquilo que é a oferta global destes fatores. E a demonstração, meus senhores, é que eu tenho mais ou menos 1 bilhão de pessoas que não se alimentam convenientemente todos os dias. Eu tenho 1 bilhão de pessoas, entre aspas, que passam fome, e tenho mais ou menos 800 milhões de pessoas que
que não têm acesso à água potável. E, meus senhores, mais uma vez, todo este crescimento populacional nas zonas mais pobres do mundo traz o quê, meus senhores? Traz uma pressão maior sobre os recursos. Senhores, veem estas manchas claras que nós aqui temos no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa? Aqueles países são países, aquelas áreas, aquelas regiões, perdão, são regiões que não estão hoje a repor a sua população, que hoje não são capazes, meus senhores, de repor a sua população. Traduzindo, são países, meus senhores, onde a população deixou de crescer e começou a diminuir. No Brasil, nós usamos uma expressão que é uma expressão, enfim, não é nossa, meus senhores, é global, que é a expressão transição demográfica. Acabou o crescimento, meus senhores, populacional do Brasil. Nós vamos estabilizar em torno dos 200 e poucos milhões de habitantes e, meus senhores, a partir de agora, uma parte da nossa reposição demográfica vai ser feita com movimentos migratórios. Senhores, o que é que isto significa? Significa que nós estamos, meus senhores, em 2016 a discutir a reforma da Previdência. Mas estamos em 2016 a discutir, meus senhores, se deve haver uma idade mínima ou não para a aposentadoria. Meus senhores, é uma discussão que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa há 30 ou há 40 anos atrás. Senhores, basta olharmos para aqui, para as taxas de fertilidade e vermos o seguinte: se nós estamos em transição demográfica, se nós temos um problema, meus senhores, de um envelhecimento da população e de um decréscimo da população, meus senhores, com certeza que a Previdência, se não for bem gerida e gerida de uma forma diferente do que era há 20, 30, 40 anos atrás, meus senhores, ela não vai quebrar, ela já quebrou. Então, meus senhores, é assim, não é possível eu pensar em nenhuma política pública, nem eu pensar, meus senhores, no futuro, sem terem em atenção, meus senhores, qual é que é a evolução que eu espero para a população de determinadas regiões. Meus senhores, como é que eu vou planejar um futuro onde o Brasil vai ser mais idoso, onde a esperança de vida vai aumentar e onde eu vou ter menos crianças? E o futuro começa-se a planejar hoje. Nós não podemos esperar, meus senhores, daqui a 20, 30 anos e dizer: meu Deus, nós tivemos um grande crescimento da população idosa. Nós não sabíamos. Nós sabíamos, meus senhores. E olhem como o mundo vai ser um lugar complicado, meus senhores. Porque uma parte das nossas decisões não são tomadas por nós. Uma parte das nossas decisões... Porquê é que a globalização veio, meus senhores, à colação nesta nossa conversa? Por uma razão muito simples. Meus senhores, nós somos campeões mundiais, meus senhores. Campeões mundiais... Parece, professor Bridi, que não foi no futebol. No futebol as nossas nações não se deram bem, meus senhores. Nem Portugal, meus senhores, nem o Brasil. A Copa, meus senhores, não foi de boa memória, professor Walter. Não correu bem. Não correu bem. Ficará, meus... Exatamente, professor. Exatamente. Não vamos dizer como é que perdemos, mas perdemos feio. Portugal ainda perdeu mais feio. Fomos embora rapidamente, meus senhores. Mas vamos esquecer isso, meus senhores. Não vamos falar disso. Senhores, nós somos campeões do mundo na produção agrícola. Meus senhores, somos campeões do mundo na produção agrícola. Agora vejam, meus senhores, o que é que nós produzimos? Nós produzimos muitos cereais. Nós produzimos, meus senhores, soja. Somos hoje o principal produtor mundial de soja, salvo erro, professor Bridi. Se não fomos o primeiro, somos o segundo, mas creio que somos os campeões mundiais da produção de soja. Senhores, nós produzimos soja para quê? Para que é que nós produzimos soja? Ninguém aqui me parece que tenha comido soja ontem ao almoço, nem ao jantar. Para que é que nós produzimos soja, senhores? Nós produzimos soja para exportar. Nós produzimos soja para alimentar uma parte grande do mundo. Para alimentar uma parte grande da China, para alimentar uma parte grande da Índia, para alimentar uma parte grande da África. Nós exportamos soja. E que bom que nós fazemos, meus senhores, isso. O comércio internacional é bom. As exportações são boas, meus senhores. As relações económicas internacionais são ótimas. Mas, meus senhores, o mal dos economistas é que há sempre um mas quando nós dizemos alguma coisa boa. Mas, senhores, há um problema. É que se houver mais pressão para produzir mais alimentos, o que é que nós vamos fazer, meus senhores? Nós vamos reagir a essa demanda do mercado internacional e vamos produzir mais alimentos. Quer dizer, meus senhores, que olhem o desafio do Brasil. Senhores, eu vou precisar de aumentar
a produção mundial de alimentos em 60%, meus senhores, até 2050. O que é que vai acontecer ao Brasil, meus senhores? Nós vamos produzir muito mais alimentos. Só que nós vamos produzir muito mais alimentos num ambiente onde vamos ter muito mais impactos das mudanças climáticas. E o professor Walter, que veio do Rio Grande do Sul, sabe como o Rio Grande do Sul está com o clima estranhíssimo. Eles dizem que o ambiente lá está louco. Meus senhores, as estações já não são o que eram. E, meus senhores, estamos no princípio. Nós vamos sofrer muito mais impactos. E aquilo que nós chamamos anomalias, anormalidades climáticas, vão ser cada vez mais, meus senhores, as novas normalidades. O novo normal, meus senhores, vão ser chuvas mais intensas, secas mais frequentes, mais El Niños, tempestades mais fortes. Já vamos falar disso, meus senhores. Mas vejam, com mudança climática ou sem mudança climática, e no caso é com, não há como, hoje, infelizmente, nós evitarmos este cenário. Senhores, nós vamos ter que aumentar a produção mundial de alimentos em 60%. Professor Walter, mais 60% de produção de sementes, mais consumo de água, mais consumo de energia. Se eu tivesse só que resolver o problema dos alimentos, professor Bridi, já era muito sério. Mas eu tenho que fazer mais coisas. Eu tenho que aumentar, até 2030, meus senhores, a provisão de água em 40%. O mundo precisa de mais 40% de água. Meus senhores, e eu já tenho que usar alguma água para a agricultura, para aumentar a produção agrícola. E eu vou ter que aumentar em 40% o suprimento de água para as pessoas, para nós bebermos. Se não tomarmos água, morremos. Senhores, como é que nós vamos compatibilizar estes desafios? Num mundo em que, em 2050, meus senhores, a China vai ter 1,4 bilhões de habitantes e a Índia vai ter 1,6. Senhores, mas só temos más notícias? Não, nós temos boas notícias. Olhem aqui, senhores. A pobreza era de... Em 1990, a pobreza extrema era de cerca de 37% da população mundial. E hoje, meus senhores, hoje nós olhamos para o dado da pobreza e vemos 9,6. Progredimos muito, meus senhores. Progredimos. Só que em 1990 nós éramos 4 bilhões e hoje, meus senhores, somos 7. Quer dizer, meus senhores, que estes 9,6% representam, meus senhores, qualquer coisa como uns 900 milhões de pessoas. Ainda temos muita gente, meus senhores, a viver abaixo da linha de pobreza, meus senhores, a viver em pobreza extrema. E ainda temos, meus senhores, infelizmente, algumas regiões no mundo com fome. E aqui, meus senhores, é um fracasso coletivo. Aqui nós falhamos enquanto comunidade internacional. Nós tínhamos o desafio, meus senhores, de até 2015, pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, de terminar, meus senhores, com as situações de fome extrema, meus senhores, erradicar a fome e a pobreza extrema. Infelizmente, meus senhores, fizemos um grande progresso, estamos de parabéns, meus senhores, mas não conseguimos ainda erradicar com a fome. A boa notícia, meus senhores, aí uma boa notícia para o Brasil, uma grande vitória, nós estamos fora deste mapa da fome. Meus senhores, isso é um grande resultado, meus senhores, é um grande resultado sem sombra de dúvida. Às vezes nós não sabemos o que é que nós fazemos, meus senhores, mas olhem, isto somos nós, meus senhores, e aqui nos nós eu quero só apresentar o facto de nós temos mais ou menos, meus senhores, 430 milhões de pessoas desempregadas. 430 milhões, meus senhores, são 2 Brasis. 2 Brasis que nada fazem, meus senhores, infelizmente. Meus senhores, depois temos aqui os empreendedores. Ontem vocês falaram, meus senhores, das startups e de empreendedorismo. Meus senhores, no mundo, essa espécie são 400 milhões de pessoas. 400 milhões de pessoas a empreenderem. Muitos deles microempreendedores, professor Bridi. Muitos deles microempreendedores. Senhores, esta é uma distribuição, meus senhores, da população mundial, meus senhores, e nós vemos aqui 1,4 bilhões de pessoas a trabalhar na agricultura. Muitos deles, meus senhores, micro e pequenos produtores. Este é o cenário, estes somos nós, meus senhores, no mundo. E esta é a gente que tem que sobreviver. E, senhores, quando nós olhamos para a riqueza das nações, nós ficamos, meus senhores, realmente surpresos quando vemos o vigor dos países emergentes.
quando vemos, meus senhores, como China, meus senhores, China, Índia, Brasil, meus senhores, África do Sul, Rússia, meus senhores, como nós temos tido um desempenho realmente grande, como o crescimento económico tem permitido, meus senhores, libertar milhões de pessoas da pobreza. Meus senhores, centenas de milhões na China, na Índia, meus senhores, e muitos no Brasil, meus senhores. Eu lembro que, salvo erro, em 90, nós tínhamos, acho que era meio bilhão de pessoas, 500 milhões de pessoas, meus senhores, em pobreza, que eram pobres, perdão, na Índia. Hoje o número de pobres na Índia, meus senhores, está abaixo dos 300 milhões. Mais de 200 milhões de pessoas saíram da pobreza. É, sem dúvida nenhuma, um resultado muito significativo. Senhores, toda a nossa formação, toda a nossa interpretação do mundo, toda a nossa leitura, meus senhores, do espaço onde operam as organizações, é muito marcada pela industrialização. Nós somos inspirados ainda pela Revolução Industrial. Nós, meus senhores, nascemos no final dessa era, mas em boa verdade, meus senhores, os livros que nós lemos, os pensadores que nós tínhamos, grande parte das nossas referências, são gente que se inspirou na indústria. Hoje estava a ver as fotos dos gurus da administração e vi lá o professor Michael Porter, industrial, meus senhores, o Ansoff, toda aquela turma, meus senhores, todos os nossos mestres, meus senhores, pensaram no mundo industrial. E pensaram, meus senhores, porque a industrialização nos trouxe uma era de prosperidade, de riqueza, de conforto sem precedentes. Mas, meus senhores, há o tal do custo de oportunidade que falam os economistas. As consequências, meus senhores, as consequências do sucesso da industrialização trouxeram, meus senhores, uma insustentabilidade na gestão do nosso espaço, meus senhores, que é grande e à qual nós temos hoje que atender e temos, sem sombra de dúvida, que tentar mitigar as mudanças climáticas que nós vamos enfrentar. Senhores, então, esta matriz, entre aspas, industrial, baseada, meus senhores, numa economia que usava combustíveis fósseis, que poluía indiscriminadamente, meus senhores, este espaço de externalidades negativas, meus senhores, tem que dar lugar a uma coisa completamente nova. E muitas das nossas organizações já entenderam isso. Mais uma vez, as organizações foram vanguardistas, estão a ser vanguardistas, neste processo de transição para uma economia de baixo carbono, para uma economia mais limpa, mais sustentável. São nossas as práticas de responsabilidade social, corporativa e ambiental. Foram as empresas e os cidadãos que começaram a reagir mais a estes fenómenos de insustentabilidade. Senhores, e temos mesmo que reagir, porquê? Porque o nosso tempo está a esgotar-se. Meus senhores, porque em boa verdade, nós não temos muito mais tempo. Não é preciso, meus senhores, não é preciso ir a nenhuma organização ambientalista, meus senhores, para explicar a ciência da mudança climática, meus senhores. Aquilo que nós chamamos de aquecimento global, meus senhores, está aqui comprovado pela NASA. Está aqui registrado, meus senhores, o aumento médio das temperaturas que nós observamos entre 1880, meus senhores, e os anos 2000. Senhores, é absolutamente óbvio, esta medição, meus senhores, demonstra inequivocamente, meus senhores, como nós tivemos um aumento das temperaturas no nosso planeta, meus senhores. E o efeito de estufa, meus senhores, é muito simples. É como se nós estivéssemos a criar uma camada de poeira que retém, meus senhores, o calor e evita, meus senhores, o reflexo dos raios solares. Então, basicamente, meus senhores, o nosso espaço está a ficar cada vez mais quente. A Terra aquece mais, meus senhores, os nossos glaciares, os nossos icebergs, as nossas geleiras derretem. Então, basicamente, meus senhores, isto é aquilo que nós estamos hoje a viver. E aquilo que nós estamos a viver, meus senhores, gera tudo isto. Gera todo este cenário de incertezas. Gera um mundo, meus senhores, onde eu tenho o quê? Onde eu tenho uma mudança nos padrões das chuvas, meus senhores, e da neve. Onde eu tenho tempestades cada vez mais fortes.
Nós hoje usamos uma designação para as tempestades, para algumas delas, a que chamamos, meus senhores, as Monster Storms, as tempestades monstro. Senhores, este ano nós demos ao El Niño o nome de El Monstro. Então, meus senhores, vamos ter mais monstros destes. Nós estamos a destruir os nossos corais, meus senhores. O nível das águas do mar está a elevar-se. Nós temos oceanos mais quentes e mais ácidos. Nós temos, meus senhores, um problema seríssimo e muito pouco estudado, que é o aumento das temperaturas, meus senhores, nas nossas cidades. Quando nós vemos uma temperatura, meus senhores, de 35 graus, 40 graus, nós tivemos temperaturas dessas no ano passado, meus senhores, em Florianópolis. Senhores, 35, 40 graus medidos numa estação meteorológica significam, se calhar, 45, 50 ou mais graus no centro de uma cidade, que concentra calor. Então, meus senhores, temos um problema hoje de ondas de calor nas cidades. Temos um problema, meus senhores, de derretimento das nossas geleiras nas nossas montanhas, meus senhores. Temos problemas, meus senhores, de mudanças do ciclo de vida das plantas. Olhamos para aqui, e temos mais secas, meus senhores, e mais incêndios com proporções absolutamente fora do comum, como aqueles que nós vimos, meus senhores, recentemente no Canadá. Nós olhamos para aqui, meus senhores, e dizemos, tudo isto é normal. Senhores, a má notícia é que tudo isto é o novo normal. Infelizmente, meus senhores, isto nós vamos observar durante todas as nossas vidas. Em 2005 nós tivemos um dos anos mais quentes da história. E em 2005 foi dito o seguinte, professora Regina, seja bem-vinda. Em 2005 foi dito, nos últimos 10 anos nós tivemos 7 dos anos mais quentes da nossa história. 2005, meus senhores. E eu prestei atenção a esse dado. Eu disse, que coisa curiosa. Quer dizer que entre 95 e 2005 nós tivemos 7 dos 10 anos mais quentes da história. Senhores, 2015 foi o ano mais quente da história registrada. E nos últimos 10 anos nós tivemos 7 dos 10 anos mais quentes da história. Quer dizer que nós estamos a assistir a um padrão. É verdade que 10, 20, 30 anos na história do mundo, meus senhores, não é rigorosamente nada. Mas nós estamos a assistir a um padrão de elevação das temperaturas. E, meus senhores, esse padrão de elevação das temperaturas significa que estes fenómenos vão ter uma intensidade cada vez maior. Aquilo que estuda o meu grupo de pesquisa, meus senhores, aquilo que nós tentamos fazer, é basicamente, meus senhores, relacionar as mudanças climáticas, o mundo em que nós vivemos, com 3 recursos que para nós são absolutamente fundamentais: água, energia e alimentos. Estes 3 recursos, meus senhores, são recursos interdependentes, são recursos interconectados e recursos que competem uns com os outros. Se eu quero produzir mais alimentos, eu vou ter que utilizar mais água e mais energia. Se eu quero usar a terra para produzir biocombustíveis, eu vou deixar de usar aquela terra, meus senhores, para produzir alimentos. Então, meus senhores, eu tenho que conseguir balancear estes 3 recursos num ambiente de mudança climática. E, senhores, lembram-se aquele mapa do crescimento populacional? Lembram-se o mapa das taxas de fertilidade? Que nós tínhamos dito que a África subsaariana e a Índia eram os lugares mais afetados pelas mudanças climáticas, eram os lugares onde nós tínhamos mais crescimento populacional. Senhores, se recordam disso, olhem agora, meus senhores, quais vão ser as zonas do mundo mais afetadas pela mudança climática. Quer dizer, meus senhores, que nós estamos a caminho de uma tempestade perfeita. Os lugares onde a população mais vai crescer são os lugares mais vulneráveis às mudanças climáticas. Senhores, quando nós juntamos estes 2 gráficos, a coincidência é perfeita. Nas 2 imagens, meus senhores, nós vemos onde vai existir a maior concentração de população é exatamente, nas regiões onde nós vamos ter maiores impactos das mudanças climáticas. Senhores, e nós discutimos muito a temperatura. Em Paris dissemos, nós não queremos que a temperatura mundial aumente mais do que 1,5. Faltou só combinar com a Mãe Natureza. Porque a Mãe Natureza diz, não, amigos, provavelmente, depois dos estragos todos, nós vamos estar aqui entre os 3 e os 4 graus. Meus senhores, um aumento de temperatura superior a 2 graus centígrados, médios no mundo,
já desafia muito o nosso entendimento. Nós já não sabemos muito bem, meus senhores, o que é que vai na realidade acontecer. Acima dos 2 graus nós temos destruição de habitats, extinção em massa de espécies vegetais e animais, subida, meus senhores, para além daquilo que nós conseguimos entender do nível das águas do mar. Cidades como Tóquio, como Nova Iorque, ficam debaixo d'água, Londres também, infelizmente. Senhores, as consequências de um mundo onde as temperaturas médias se elevem mais do que, meu Deus, mais do que 2 graus, para ser honesto, meus senhores, são muito, muito drásticas. E, senhores, mais uma vez, lembram-se que eu tinha dito, as questões das mudanças climáticas são uma questão ética. É porque os países mais ricos, os países mais desenvolvidos, vão conseguir gastar mais em investimentos para a sua adaptação. Vão conseguir, basicamente, meus senhores, evitar uma parte dos impactos das mudanças climáticas. As mudanças climáticas vão ser mais severas com as populações mais pobres, das regiões mais desfavorecidas, das regiões com mais baixa renda. Quer dizer, meus senhores, que se eu sou holandês ou se eu sou inglês, meus senhores, se as águas do mar subirem, eu posso fazer diques, eu posso adaptar as minhas casas, eu posso fazer barreiras, eu tenho uma série de soluções de engenharia que permitem, meus senhores, eu me adaptar a um mundo mais hostil. Senhores, os haitianos não têm essa possibilidade, nem os congoleses, meus senhores, nem os guineenses, nem os bolivianos, nem os peruanos, meus senhores. Porque nos Andes já não há muito gelo. E porque a maioria da água que eles bebem em La Paz e em Lima vinha exatamente das águas dos degelos. E se não há gelo, meus senhores, não há água. E se não há água, como é que há vida para um milhão de pessoas que vivem em La Paz, 1 milhão que vivem em El Alto e não sei quantos milhões que vivem em Lima? E, senhores, aquilo que nós vamos enfrentar, meus senhores, aquilo que nós vamos enfrentar são, meus senhores, impactos sérios na nossa saúde. Um mundo, meus senhores, mais quente, um mundo, meus senhores, com mais extremos climáticos, é um mundo, meus senhores, onde nós vamos estar mais doentes, meus senhores. Onde vamos ser obrigados a migrar, onde vamos ter mais problemas respiratórios, meus senhores, onde vamos ter mais malária, mais dengue, mais zika, meus senhores. Notem que nós lemos em alguns cartazes, um mosquito não pode ser mais forte do que um país. Meus senhores, não. Mas a mudança climática é mais forte do que todos os países. Então, meus senhores, é assim, se nós não temos mudança climática e se não temos saneamento básico, um mosquito é mais forte do que nós todos, meus senhores. Nós devemos fazer tudo o que podemos para evitar, meus senhores, o Aedes aegypti. Mas, meus senhores, com mais calor e sem saneamento básico, meus senhores, não vamos lá. Nós perdemos essa guerra. Senhores, e aquilo que nós não queremos é isto. Nós não queremos que daqui a 100 anos, meus senhores, nós estejamos a enfrentar isto. Daqui a 100 anos, neste mundo, vão estar os nossos netos. Nós não queremos, meus senhores, incêndios monumentais e não queremos enfrentar, meus senhores, secas extremas. Não é isto que nós queremos para o nosso futuro comum. E eu quero-vos chamar a atenção para outra realidade que nós vamos experimentar, meus senhores, e que alguns de vocês vão viver. Alguns dos nossos administradores, alguns dos nossos alunos, meus senhores, eu já tive 2, o professor Bridi já deve ter tido muito mais. Alguns dos nossos alunos já foram expatriados para a China, para a Índia. Foram trabalhar, meus senhores, na Intelbras, em outras grandes empresas do nosso Estado. Meus senhores, e nós orgulhámos deles quando eles iam para lá. Só que depois, meus senhores, eu encontrei este resultado. Eu encontrei, meus senhores, esta imagem. E fiquei assustado. Porque, meus senhores, em algumas cidades da Ásia, o ar hoje é irrespirável. Algumas das cidades, meus senhores, da Ásia têm níveis de poluição tão grandes que não vão conseguir, meus senhores, num futuro muito próximo, sustentarem a vida. Senhores, nós no Brasil não estamos muito mal, mas estamos, meus senhores, numa situação limite. Olha aqui nós, meus senhores, estamos a diminuir a poluição, vamos diminuir a poluição nas nossas cidades, mas nós sabemos, meus senhores, que em Porto Alegre há momentos, professor Walter, onde a poluição se nota, onde quando temos aquelas horas do rush, o ar fica muito pesado. Senhores, em São Paulo sabemos como é difícil, sabemos como há alertas de que determinadas áreas, meus senhores, já têm ar irrespirável. Eu não sabia, senhores, eu não sabia que existia um dia da Torre Eiffel. Não é o dia da França, meus senhores. Existe um dia da Torre Eiffel.
No ano passado, meus senhores, ironia do destino, a mãe natureza, meus senhores, tem humor. No dia, meus senhores, da Torre Eiffel, a concentração de gases na cidade era tão grande que não se conseguia ver a torre. Estava tudo, meus senhores, estava uma espécie de um nevoeiro, um smog, meus senhores, que cobria, meus senhores, cobria Paris. E não se conseguia vislumbrar a torre. Meus senhores, nós temos problemas destes em Lisboa, que é uma cidade, meus senhores, litoral, uma cidade que não devia ter esse problema. E nós temos em algumas áreas da cidade, foram proibidas a circulação de carros com mais de 10 anos, por causa das emissões. Então nós temos este problema, meus senhores. Agora vejam a situação, meus senhores, das cidades que mais crescem no mundo. Vejam, senhores, a situação das cidades na China, a situação das cidades no sul da Ásia. Senhores, aquelas bolas escuras que nós estamos a ver, meus senhores, são, mais uma vez, espaços onde a vida humana não é sustentável com uma concentração tão grande de partículas. São, meus senhores, dezenas de milhares de pessoas que morrem todos os anos com infecções respiratórias agudas nestes espaços. Meus senhores, e o que é que nós devemos esperar para o Brasil, meus senhores? Bom, para o Brasil, meus senhores, nós temos alguns riscos chaves que são sérios. Temos alguns grandes riscos, meus senhores, que nós enfrentamos. Riscos associados à água, riscos associados, meus senhores, à produção, que vai diminuir, e riscos associados, meus senhores, à propagação de doenças transmitidas por vetores, meus senhores. Mas deixem-me falar-vos, meus senhores, das duas áreas que eu acredito vão sofrer mais impactos, meus senhores, no nosso país. E aqui estou a usar o relatório, meus senhores, do painel intergovernamental de mudanças climáticas das Nações Unidas. Senhores, no norte do país, nós vamos ter perda de ecossistemas e biodiversidade, especialmente na Amazónia. Vamos ter mais eventos climáticos extremos e secas. E vamos assistir a uma coisa que temos visto com surpresa, que é a diminuição, meus senhores, do nível dos rios. Senhores, e aqui no sul, mais eventos intensos de chuva, meus senhores, vai chover muito mais no sul. Aumento, meus senhores, a frequência de noites quentes, altas temperaturas, meus senhores, ondas de calor e, logicamente, consequências sobre a saúde, meus senhores, e impactos na floresta da Araucária. Senhores, basicamente, quando nós olhamos para aqui, tentem projetar quais é que vão ser as mudanças que nós vamos ter no uso da terra no Brasil. Onde é que nós vamos produzir a nossa soja? Onde é que nós vamos produzir os nossos cereais? Quais é que são as consequências do norte, que vai ser muito mais seco, e de um sul, meus senhores, onde vai chover muito mais? E tudo isto, meus senhores, com momentos extremos. As chuvas vão ser mais intensas, vai chover mais num curto espaço de tempo, as secas vão ser mais prolongadas, senhores. A situação não é diferente na Europa. E agora, meus senhores, o nosso desafio. O nosso desafio, meus senhores, passa por nós fazermos as coisas certas. Nós fazemos as coisas certas não nos impedirá de viver em momentos de extremos climáticos, mas garantirá às futuras gerações que vivam, meus senhores, em condições que sejam mais favoráveis do que aquelas em que nós estamos a viver. Meus senhores, para isso nós temos que fazer, sem sombra de dúvida, um investimento grande nas energias renováveis. Vamos ter que usar mais o vento, mais o sol, meus senhores, mais a energia das águas, meus senhores. Vamos ter que usar todas as energias, diversificar ao máximo a nossa matriz energética. O Brasil, meus senhores, já é um dos campeões mundiais também no uso de energias renováveis. Só temos um problema, meus senhores. O recurso que nós mais usamos é a energia hídrica. A energia que mais usamos, meus senhores, é a energia das águas. Senhores, qual é o nosso problema? A hidroeletricidade, meus senhores, é boa. Mas o nosso problema, meus senhores, é que vamos viver num tempo onde nos arriscamos a que chova menos. Quer dizer que nós fizemos uma das maiores barragens do país, lá no extremo norte, no Pará, Belmonte. E, senhores, lembram-se o que é que disse o IPCC? Vai chover menos lá. Será, meus senhores, que foi um investimento inteligente? Só o tempo dirá. Meus senhores, nós temos, mais uma vez, que quando projetarmos, quando pensarmos num mundo onde, mais uma vez, vamos ter mais eventos climáticos extremos. Senhores,
Também quando nós olhamos, meus senhores, para o Instituto para o Desenvolvimento de Energias Renováveis da União Europeia, o IRENA, nós vemos o seguinte, nós vemos que neste mercado das energias renováveis, nós temos um potencial de criação de empregos, meus senhores, muito grande. Notem, meus senhores, em 2015, meus senhores, na China, nós temos ali 3 milhões de empregos criados, meus senhores, nas energias renováveis. São dados muito, muito bons, meus senhores, são empregos verdes, são empregos que demonstram o vigor de uma indústria. Num mundo, meus senhores, que ficou complicado. Num mundo que ficou complicado. Às vezes eu digo aos meus alunos da graduação o seguinte, nós vivemos num mundo, senhores, hoje, onde o nosso futuro, uma grande parte do nosso futuro, é determinado, meus senhores, por 2 estados. Quer dizer que o futuro, meus senhores, o futuro da nossa sociedade é determinado muito, meus senhores, pela Índia e pela China. Meus senhores, o que estes países sobrepovoados, meus senhores, superpopulosos, fizerem, vai ter consequências, meus senhores, em todo o espaço do mundo. E, senhores, esta foi a capa de uma revista Economist, se não me engano, meus senhores, há 2 anos atrás. Senhores, esta é uma das capas do Economist. Eu decidi não trazer as nossas do Brasil, meus senhores, nos últimos tempos. Agora temos que ficar, meus senhores, temos que voltar a refrescar, meus senhores, a nossa autoestima e esquecer, meus senhores, essas coisas tristes. Meus senhores, temos que voltar, temos que aumentar a nossa confiança, meus senhores, aumentar o nosso esforço e, se Deus quiser, vamos passar por esta crise. Senhores, nesta foto, inicialmente nós vemos o presidente chinês, vestido, meus senhores, com roupas tradicionais. Nós dizemos, oh, está vestido como um imperador. Mas quando nós começamos a olhar para os detalhes, nós vemos, não, isto não são boas notícias. Isto, meus senhores, significa que a China quer, meus senhores, perdão, senhores, significa que a China quer ser igual a todo mundo. A China quer produzir, quer ter grandes cidades, quer ter uma frota naval considerável, meus senhores, quer ter trens-bala, os chineses querem viajar. Senhores, traduzindo, esta imagem diz muito sobre os consumidores globais. Esta imagem diz que, basicamente, todos nós, hoje no mundo, queremos mais ou menos as mesmas coisas. A globalização, meus senhores, realmente criou uma sociedade global. E o problema, meus senhores, é o seguinte, é que quando, meus senhores, nós temos a China e a Índia a aspirarem o mesmo nível de consumo, meus senhores, que nós temos no Brasil, que há na Europa, que há nos Estados Unidos, eu tenho um problema grande, meus senhores, de uma pressão extraordinária sobre recursos. Senhores, é um desafio, mas eu lembro quando o Millennium Project, meus senhores, liderado pelo Prémio Nobel Jeffrey Sachs, elencou, meus senhores, todos os desafios globais e dizia o seguinte, nós só vamos ter futuro, meus senhores, se respondermos a estes 15 desafios. E eu coloquei 2 slides sobre os desafios, meus senhores. O primeiro, meus senhores, só para mostrar estas correlações todas. Os economistas adoram, meus senhores, fazer estas ligações. Explicá-las já é difícil, meus senhores. Mas todos nós adoramos fazer estas coisas. Desculpem. Estes risquinhos. Senhores, os risquinhos aqui têm todo o sentido. Todos os desafios estão interrelacionados. Mas agora, meus senhores, vejam as respostas. Nas palavras do professor Jeffrey Sachs, nós só teremos futuro se respondermos a todos os desafios. Quais são os desafios, meus senhores? Primeiro, desenvolvimento sustentável. Segundo, água. Como é que nós podemos ter acesso a ela sem conflitos? Terceiro, população e recursos. Como podem estar em equilíbrio? Quarta, democratização, meus senhores. Como a verdadeira democracia pode emergir do autoritarismo? Quinto, perspectivas globais de longo prazo. Como é que nós podemos passar a governar com uma perspectiva de longo prazo? Sexto, globalização da tecnologia da informação. Sétimo, como as economias de mercado, norteadas pela ética, poderão ser encorajadas a reduzir as diferenças entre ricos e pobres. Oitavo, como reduzir a ameaça de novas doenças e micro-organismos infecciosos. Nono, capacidade de decisão.
como é que nós podemos aprimorar a capacidade de decisão à medida que as instituições e a natureza do trabalho mudam. 10º, paz e conflito. Como os novos valores e estratégias de segurança podem reduzir os conflitos étnicos, o terrorismo e o uso de armas de destruição maciça. 11º, como empoderar as mulheres, como garantir, meus senhores, uma real igualdade, meus senhores, de género. 12º, meus senhores, como evitar o crime internacional, meus senhores, que se transformou em uma verdadeira empresa global, meus senhores. Uma corporação global. 13º, como enfrentar a crescente demanda de energia. 14º, ciência e tecnologia, meus senhores. E 15º, ética global. Senhores, para isto, nós vamos precisar de desenvolver o pensamento crítico, meus senhores, e os livre-pensadores. Mas a boa notícia é que nós nunca tivemos, meus senhores, tantos prémios Nobel vivos como temos hoje. Nunca tivemos tanta inteligência, nunca tivemos tantos administradores, nunca tivemos, meus senhores, agora, meus senhores, para a minha autossatisfação, esta sala tão cheia. Então, meus senhores, é assim, nunca tivemos tanta gente a pensar como é que pode melhorar o mundo. E, meus senhores, não, antes ainda temos mais uma coisinha. Pronto. Let me give you an example. Final misconception. If we accept that this problem is real, maybe it's just too big to do anything about. And you know, there are a lot of people who go straight from denial to despair without pausing on the intermediate step of actually doing something about the problem. And that's what I'd like to finish with, the fact that we already know everything we need to know to effectively address this problem. We've got to do a lot of things, not just one. If we use more efficient electricity appliances, we can save this much off of the global warming pollution that would otherwise be put into the atmosphere. If we use other end-use efficiency, this much. If we have higher mileage cars, this much. And all these begin to add up. Other transport efficiency, renewable technology, carbon capture and sequestration, a big solution that you're going to be hearing a lot more about. They all add up, and pretty soon we are below our 1970 emissions. We have everything we need, save perhaps political will. But you know what? In America, political will is a renewable resource. Senhores e senhoras, muito obrigado. Foi um privilégio estar convosco esta manhã. Obrigado, senhores. Professor Baltazar, muito obrigado pela brilhante palestra. É uma satisfação poder ter ouvido e assimilado um pouco desse conhecimento. Antes de darmos continuidade ao nosso procedimento, eu gostaria de convidar a professora Isabela, se me permite, professor Baltazar, a se juntar aqui conosco, e o presidente Evandro também, por favor. Temos aqui já algumas perguntas. Eu vou iniciar com uma pergunta própria. Pode ser, professor? Me dão licença, por favor. Um tema que me chamou muita atenção é a questão da falta de emprego. Isso afeta a todos nós, né? Como o professor falou, a falta de emprego, ela tira a dignidade da pessoa, ela tira a liberdade da pessoa, porque quem não se sustenta não tem liberdade, depende de outra pessoa, né? Então, a gente passa por um momento em que as empresas precisam crescer para gerar emprego,
porém precisam estar atentas à questão da sustentabilidade, que é vida, como o professor falou para a gente, é questão de vida, né? Qual é o papel do administrador, professor, frente a esse desafio de gerar emprego, gerar crescimento, tendo esse parâmetro a ser seguido da sustentabilidade, sem abrir mão disso? Como é que o senhor vê a nossa categoria inserida nesse desafio? Posso falar bem, professor? Posso? Muito obrigado. Claro. Professor Brito, muito obrigado. Dizer o seguinte, professor. Olhando agora para o emprego numa perspectiva económica simples, nós sabemos que a única forma de aumentarmos o emprego é via aumento do investimento e da produção. Quer dizer, enquanto na economia brasileira nós não tivermos um crescimento do investimento, enquanto não tivermos um aumento da produção, nós não vamos conseguir resolver o problema do desemprego. Não há crescimento do emprego sem antes haver crescimento económico. E o papel dos administradores é o papel central, porque, em boa verdade, professor Bridi, quem gera as organizações, quem cria riqueza, mais uma vez, quem cria riqueza são as organizações, quem gera as organizações são os administradores. E eu não vejo nenhuma incompatibilidade entre políticas de promoção de emprego, que têm que ser ativas, que nascerão, logicamente, no espaço organizacional e podem e devem ter um grande incentivo por parte do nosso governo. Devem ser hoje a prioridade. Mas não vejo nenhuma incompatibilidade entre o crescimento do emprego e, ao mesmo tempo, a sustentabilidade. Ontem o professor Walter falava da Alemanha. A Alemanha é o país europeu com mais baixa taxa de desemprego e é um dos países europeus mais sustentável, com maior preocupação com o desenvolvimento sustentável, seja através da promoção das energias renováveis, seja através do tratamento dos lixos. Basicamente é assim, nós temos um exemplo, um caso que nós podemos estudar, que nós podemos seguir. Ontem o professor Evandro falava no benchmarking. Nós temos que ver melhor, com mais atenção, o que está a ser feito lá fora. Os Estados Unidos reduziram a taxa de desemprego em 50%, desde a crise financeira global até hoje. Hoje a taxa de desemprego nos Estados Unidos está abaixo dos 5%. E fizeram isto num momento em que fizeram uma aposta muito grande nas energias renováveis e em que os Estados Unidos passaram a ter uma preocupação muito grande com a preservação ambiental, com a sustentabilidade. Então não há uma incompatibilidade entre a criação de riqueza, entre a prosperidade. Os Estados Unidos são a nação mais rica do mundo. Este ano devem crescer qualquer coisa como 3%. E estão com menos de 5% de desemprego. Mais uma vez, não pode ser incompatível. Quando nós juntamos até no conceito a responsabilidade social corporativa e a responsabilidade ambiental, quando nós colocamos ambas naquilo que nós chamamos a Corporate Social Responsibility, não há maneira de nós promovermos mais emprego que impeça, de alguma forma, a sustentabilidade, professor Brito. Obrigado, professor. Temos aqui uma pergunta do Ivan Ferreira de Araújo, que é professor de História. Ele pergunta o seguinte: como conscientizar sobre planejamento populacional, reciclagem de recursos, consumo racional, melhoria na qualidade de vida, cooperações efetivas entre nações e pessoas? Ou seja, vamos resumir aqui, como conscientizar as pessoas sobre a questão da sustentabilidade, né, professor? Professor Ivan? Isso. Onde é que está o professor Ivan? Professor Ivan, obrigado pela pergunta. Pronto. Meu Deus. Senhores, é assim, basicamente fazendo mais aquilo que nós estamos a fazer aqui. Desmistificando que nós não estamos aqui, meus senhores, não somos, entre aspas, abraçadores de árvores. Eu também abraçava árvores, professor Ivan, porque era escoteiro. Mas, tirando essa parte, é assim, nós podemos fazer o que quisermos no nosso tempo livre. Mas, desmistificando a ideia de que quando nós falamos de sustentabilidade, estamos só a falar de preservação do meio ambiente. Com certeza, meus senhores, que um espaço mais sustentável, todos nós nos admiramos e ficamos, meus senhores, muitas vezes estupefactos com as belezas naturais que a mãe natureza nos oferece. Mas o desenvolvimento sustentável tem uma dimensão claramente focada naquilo que é o progresso social. Por isso é que nós começámos por abordar as questões do emprego, as questões da exclusão social, as questões da fome. E não tenho dúvida nenhuma que
O nosso esforço para garantir uma sociedade mais justa, para garantir uma sociedade com mais progresso económico e uma sociedade mais sustentável, passa pela educação. Mais momentos em que nós possamos falar uns com os outros, mais momentos em que nós possamos discutir estas coisas. E mais uma vez, falar abertamente e tentar chegar a consensos sobre aquilo que nós queremos como o nosso futuro comum. Que cidades é que nós queremos? Que espaço é que nós queremos? Quais é que são as nossas prioridades enquanto nação? Por exemplo, um debate que nós temos que ter, meus senhores, é sobre o uso da terra. Que agricultura é que nós queremos ter para daqui a 10, 15, 20, 50 anos no Brasil? Nós queremos continuar a ser um exportadores de commodities agrícolas? Qual é o nosso projeto para o futuro da agricultura no Brasil? Vamos incentivar a agricultura familiar? Como é que nós vamos produzir em ambientes de mais incerteza? Eu não tenho dúvida nenhuma que uma parte grande do nosso trabalho e do nosso combate por uma sociedade mais justa, mais próspera, mais democrática e mais rica, passa pela educação. Passa claramente por mais momentos como este, em que nós conseguimos falar, conversar e fazer aquilo, meus senhores, que poucas vezes nos últimos tempos tem acontecido no nosso país. Nós estamos, meus senhores, politicamente divididos. Parece uma torcida organizada, meus senhores. De um lado são os coxinhas, do outro lado, meus senhores, são... Nem sei como é que se chama o outro lado, meus senhores. Ok, meus senhores, são isso que vocês acabaram de dizer. E, senhores, estamos todos a gritar uns com os outros. E, infelizmente, meus senhores, em algum momento nós vamos ter que nos centrar na discussão daquilo que são os grandes problemas que nos afligem. Meus senhores, com certeza que talvez não tenha sido a decisão mais sábia do mundo ter acabado com o Ministério da Cultura. Mas talvez, com certeza, meus senhores, também não seja a decisão mais sábia do mundo nós não temos um Ministério do Meio Ambiente. Meus senhores, eu não preciso de Ministro do Meio Ambiente, mas preciso que todos os ministérios tenham uma sensibilidade muito grande quanto a coisas que vão ser determinantes para o nosso futuro, para o nosso Porto de Itajaí, para os nossos agricultores, para as nossas cidades. Isso é absolutamente fundamental. E volto a dizer, o combate da sustentabilidade ganha-se com a educação. Porque, mais uma vez, como disse o Vice-Presidente Al Gore, nós temos todas as ferramentas para nos adaptarmos. Nós sabemos como é que podemos produzir energia de uma forma viável sem estarmos a emitir mais gases de efeito de estufa. Nós temos todos os instrumentos. Mais ainda, nós demonstramos que eles são viáveis. Hoje nós temos gente a ganhar muito dinheiro com parques eólicos. Temos muita gente a ganhar muito dinheiro, meus senhores, com o tratamento de resíduos. Meus senhores, vamos à Alemanha, vamos até Hamburgo e vamos ver como é que se tratam resíduos numa cidade, meus senhores, onde não há lixões. Vamos ver como é que se tratam resíduos numa cidade onde as pessoas são responsabilizadas pelo seu lixo não reciclável. Onde nós pagamos pelo lixo que nós produzimos. Vamos ver, meus senhores, nós não precisamos de inventar a roda. Dizia ontem o professor Evandro. Vamos, meus senhores, ver as melhores práticas. Algumas delas já acontecem no Brasil. E vamos disseminá-las, vamos conversar uns com os outros. Meus senhores, o papel das organizações, o papel dos administradores é fundamental na construção do mundo que nós queremos. Bom, eu quero já pedir licença aqui ao coordenador de mesa, né? Sempre uma honra, um prazer estar aqui, né? Iniciar o dia com uma aula, assim, com essa percepção, ter o professor Baltazar aqui conosco, né? Sempre nos engrandece. Já quero agradecer muito em nome do nosso Conselho Regional de Administração, em nome do nosso presidente, de toda a equipe. Mas eu quero só aproveitar a sua fala e que o senhor possa me falar sobre a minha percepção, né? Desde 89 que eu leciono, uma disciplina que os alunos gostam muito, Teoria Geral de Administração, né? Mas, olha, eles riram, mas eu sempre coloco um contexto. Em 1954, Peter Drucker, já colocando a pirâmide da hierarquia dos objetivos de uma empresa, já colocava em 7º lugar, em 54. Em 6º, 7º lugar, a responsabilidade social e ambiental, que tem tudo a ver com o que nós estamos comentando hoje. E a sensação que eu tinha é que nós estávamos falando aqui e o problema era lá. E o problema foi se agravando, como já foi demonstrado hoje. Só que a sensação que eu tenho ainda é que todo mundo ainda continua aqui, olhando que o problema é lá. A minha pergunta é o seguinte:
Quando é que nós vamos despertar sobre isso, ou se todos vão ter que aprender verdadeiramente quando as coisas forem acontecendo, professor Baltazar? Que aí tem a ver com o que o senhor estava falando de educação, de despertar, de interesse, de comprometimento, de cada um separar. Coisas básicas até de saber separar o seu lixo. As pessoas vão despertar ou vão ter que aprender, como o pai e mãe diz assim, né? Quando sentir a necessidade. Professora Isabela, eu gostava de ser mais otimista na resposta que lhe vou dar, mas em boa verdade é assim, eu temo que nós vamos despertando à medida que as coisas forem piorando. Senhores, é assim, alguns de vocês este verão veranearam em Canasvieiras. Alguns de vocês, meus senhores, viram a situação em que estavam as nossas praias. Todos nós sabemos, meus senhores, que o saneamento básico na nossa ilha e em Santa Catarina, meus senhores, é algo de que nós não nos podemos orgulhar. Nós vivemos num dos estados mais modernos e mais desenvolvidos da nossa federação. Nós temos indicadores, meus senhores, que nos colocam, indicadores de desenvolvimento humano que nos colocam, meus senhores, num nível de alto desenvolvimento humano. Em tempos, meus senhores, vi que o nosso indicador era próximo do da Bélgica, salvo erro. Mas quando nós olhamos para o saneamento básico, meus senhores, nós passamos da Bélgica para, meus senhores, a Nigéria. Então, notem, nós este verão vimos os custos de nós não tratarmos dos nossos esgotos, não tratarmos da nossa água. Nós estamos agora no meio de uma epidemia de Zika, meus senhores, de dengue, e estas situações, estas epidemias vão ser cada vez mais frequentes, porque, mais uma vez, porque nós não fizemos uma parte do nosso trabalho de casa. O nosso saneamento básico é muito mau. E eu temo que nós vamos despertando à medida que os problemas forem ganhando uma dimensão cada vez maior, o que é mau, porque nós devíamos trabalhar mais na prevenção. Então há um esforço grande, que é um esforço de educação, que passa pela universidade, passa pelas nossas organizações e passa por momentos como este em que nós dizemos, senhores, o tempo em que nós dizíamos, vamos resolver isto no futuro, os senhores, agora não há mais tempo. Também citando o vice-presidente Al Gore, ele diz, acabou o tempo da procrastinação. Ele cita, inclusive, o primeiro-ministro Winston Churchill. Ele diz, o tempo da procrastinação acabou. Agora nós entramos numa era de consequências. Quer dizer que nós agora experimentamos, meus senhores, as consequências do aquecimento global, as consequências das mudanças climáticas globais. Senhores, também, como disse a professora Isabel, não há o lá. Agora é assim, não é um problema aqui, é um problema lá. Não, agora, meus senhores, não há lá, porque nós descobrimos que todos nós vivemos, meus senhores, na mesma casa comum. Então, basicamente é assim, não interessa se quem polui é a China, a Índia ou o Brasil. Meus senhores, a conta vem para todos. A conta virá para todos. Por isso eu disse-vos há pouco, não interessa que a Europa, o Brasil, os Estados Unidos façam a coisa certa, se a China, meus senhores, continuar a poluir, ou se ainda poluir muito mais do que polui hoje. A conta, meus senhores, é diluída pelo nosso espaço. Não há fora do mundo, meus senhores. Não há lá. É um problema deles. Não, meus senhores. É um problema nosso. Segundo, nós não podemos dizer, meus senhores, isso é o que eu enfatizo sempre em todos os momentos em que tenho o privilégio de conversar com gente como vocês. Meus senhores, nós não podemos dizer que não sabíamos. Nós não podemos dizer, nós não sabíamos a dimensão do problema. Meus senhores, nós sabemos a dimensão do problema. E outra coisa, sabemos, meus senhores, também o seguinte, os meus alunos sabem isso, eu digo-lhes sempre, eles não são os culpados desta situação. Mas, meus senhores, aqui não é uma questão de culpa, aqui é uma questão de solução. Vocês, meus senhores, não são os culpados, mas somos nós que temos que solucionar os grandes desafios, os problemas globais que nós elencamos hoje durante esta nossa conversa. Bom dia a todos. Eu gostaria, professor Baltazar, só de deixar uma reflexão a nós administradores e aos acadêmicos. Essa questão da sustentabilidade, incluindo também a questão da responsabilidade social, ainda a nossa profissão está pouco inserida nesse contexto. Então, nós precisamos buscar alternativas e projetos para que o administrador efetivamente tenha uma maior participação na questão da sustentabilidade, que é de extrema importância. Então, fica aí a reflexão, e o CRA Santa Catarina está de portas abertas para receber sugestões
para aqueles administradores e acadêmicos que estão antenados a esse assunto, que quiserem contribuir com sugestões, estamos de portas abertas. Parabenizar o professor Baltazar, agradecer também a sua participação, assim como a do administrador Walter Lemos, que é o presidente do CRA do Rio Grande do Sul, que está aqui presente, um dos realizadores desse evento, com Santa Catarina e Paraná e o Conselho Federal, por ter participado do programa Conversas Cruzadas, que foi muito bom. Foi ao ar ontem, às 10 horas da noite, e o CRA Santa Catarina vai colocar à disposição na sua página a programação, o programa para vocês conferirem o que nós falamos sobre o Mercosul, sobre o papel do administrador nesse contexto. Então, mais uma vez, obrigado a todos e obrigado pela presença. Bom, temos aqui, professor Baltazar, mais uma série de perguntas. Aqui o Alex Abreu, ele fala e comenta sobre o carro elétrico. O Walter Lemos, ele parabeniza o senhor e pergunta como interpreta a necessidade do controle de natalidade. O Jorge, ele fala da educação, pergunta que nós vivemos numa nação que ensina, mas acaba não educando. Mas, pessoal, infelizmente, o nosso tempo é curto, o assunto gerou uma série de questões. Eu vou pedir para que essas pessoas que tiverem essas dúvidas procurem diretamente o professor, que com certeza terão uma aula particular sobre esse assunto que vocês estão perguntando. Então, mais uma vez, professor, é com imensa satisfação que o CRA, o Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, agradece a presença do senhor nesse fórum de discussão, trazendo esse assunto extremamente relevante e importante para todos nós. Muito obrigado. Bom, nós teremos agora a entrega também de umas lembranças ao professor.